Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é gráfico cartesiano da função do primeiro grau. Então vocês estão percebendo, conforme as aulas anteriores, que nós estamos estudando acerca da função do primeiro grau. E hoje nós vamos aprofundar sobre o gráfico cartesiano. Como construí-lo? Então essa será a nossa temática de hoje. Para isso, acompanhe o nosso material e façam as suas anotações para depois você tirar a sua dúvida com o seu professor ou revendo essa aula mais uma vez. Acompanhe comigo o nosso material. Então olha só pessoal, para a função do primeiro grau, nós dizemos que toda a função f de reais em reais ela é definida pela f de x, onde nós teremos aí um ax mais b, e o nosso a ele vai pertencer aos reais não nulo e o b pertencente aos reais. E aí nós vamos dar nome a essa função, ela é chamada de função do primeiro grau. Uma das características também dessa função é que ela terá como função aí um y igual a ax mais b, e aí vale ressaltar aqui, na aula anterior vocês trabalharam sobre o coeficiente angular. Esse coeficiente ele vai nos dizer se a função ela é crescente ou decrescente, certo? Nós vimos também em outras aulas que o nosso coeficiente b ele é o coeficiente linear. Ele vai dizer onde a reta vai cortar o eixo do y, ou da f de x, conforme vocês veem na telinha o gráfico. E aí, pessoal, nós vamos hoje trabalhar como traçar o gráfico das funções afins. E aí vamos construir os gráficos para que vocês percebam como há essa relação entre a álgebra e a geometria nesse caso. Então, olha só, como o gráfico da função afim ela é definida pela f de x igual a x mais b, ela é uma reta e ela vai traçar uma reta coincidindo em dois pontos distintos, certo? E pertencente a esse plano. E aí nós vamos poder determinar dois pontos distintos da função traçando essa reta conforme os conceitos lá da geometria plana, que ela diz lá no conceito primitivo que por dois pontos passa uma reta. Então olha só, dado uma função f de x igual a 2x mais 1, quando você utiliza a tabela para achar o par ordenado ou os valores atribuídos a x com uma imagem y, você poderá, a partir desse par ordenado, construir o gráfico dessa função. Então, olha só, primeiro vamos trabalhar aqui o gráfico, aliás, a tabela dessa função. E aí vocês vão perceber que de um lado nós vamos ter os valores atribuídos a x, na coluna do meio nós vamos ter a função modelo, que é f de x igual a 2x mais 1, e no outro lado nós teremos a imagem, que é a f de x igual a y. E aí vocês vão perceber que nós temos em x alguns valores numéricos. Esses valores numéricos nós vamos atribuir ou substituir aonde tiver x na função, e aí quando você resolve essa expressão numérica, você terá o valor de y. Então olha só, acompanhe comigo aí na primeira linha. Nós temos aí o valor atribuído para x, que é igual a menos 2, e aí quando eu substituo na função, ficará da seguinte maneira, 2 vezes menos 2, que é onde tem x eu vou substituir pelo valor numérico, mais 1. E aí quando você resolve essa expressão, terá o valor de y. Então nesse caso, acredito que você já fez o cálculo aí na sua mente e já sabe a resposta. O nosso valor aí para y é igual a menos 3. Da mesma forma, nós vamos trabalhar com os outros valores atribuídos a x. E aí vocês vão perceber que nós teremos um par ordenado. Então, olha só, os valores atribuídos para x, por exemplo, sendo menos 1, e aí nós vamos substituir na função, ela vai ter a seguinte expressão, 2 vezes menos 1 mais 1.
qual é a imagem? E aí você terá a imagem como menos 1. Agora nós vamos substituir o valor de x por 0 na função. Então nós vamos ter a seguinte sentença: 2 vezes 0 mais 1. E a imagem será 1 positivo, certo? Agora nós vamos substituir o valor numérico de x igual a 1 na função. E aí nós vamos ter o seguinte valor para a imagem: 2 vezes 1 mais 1 igual a 3. Certo, pessoal? Vocês têm aí agora, além da função 2x mais 1, vocês construíram a tabela para obter o par ordenado. Agora, o que fazer com esse par ordenado? Gente, esses pares ordenados vocês vão atribuir esses valores no plano cartesiano, onde vocês vão utilizar esses valores em x, no eixo do x, e os valores de y da imagem no eixo do y. E aí, o nosso grafo ficará da seguinte maneira, conforme vocês veem na telinha. Então, olha só, quando eu tenho aí o menos 2 em x e ligar ao menos 3 da imagem, nós vamos ter lá um pontinho embaixo no gráfico, no terceiro quadrante do nosso plano. O outro ponto encontrado é o 1, ou seja, quando o meu 0 em x, ele vai ter uma imagem 1. Percebam que o nosso 1 ele vai passar no eixo do y. Um outro ponto relevante nessa função é o par ordenado 1 e 3. E aí, quando você ligar esses pontos, vocês vão perceber uma reta. E essa reta ela tem nome. O nome dela é f de x igual a 2x mais 1, certo? Pessoal, conforme as aulas anteriores, vamos fazer um simples demonstração do que vocês estudaram anteriormente. Na função 2x mais 1, vocês estudaram sobre o coeficiente a e o coeficiente b. O nosso coeficiente a, ele tem valor aí 2. Ele é positivo ou negativo? Positivo, certo? Então isso implica dizer que a nossa função é crescente. E aí, essa definição está em correspondência com aquilo que está apresentado no gráfico? Está, não é isso? Beleza. Agora, o nosso valor do coeficiente linear b, ele é 1, certo? Então, o eixo ele será cortado, aliás, a função cortará o eixo y nesse exato ponto. Então, observe o gráfico, onde ele corta no nosso plano. É exatamente no ponto 1. Então, isso implica dizer que os nossos valores atribuídos na tabela e na construção desse gráfico estão corretos, certo? Vamos a mais um exemplo? Então, vamos lá. Agora nós temos uma f de x igual a menos 2, 2x. Nós vamos atribuir valores para x na tabela, e aí vou utilizar o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1, para encontrar a imagem, utilizando esses valores e substituindo na função menos 2 vezes x. Então acompanhe como ficará aí a imagem. Então, nesse caso, quando eu atribuir esses valores, por exemplo, do menos 2 na função, nós teremos como correspondência em y o 4. Assim, da mesma forma acontecerá para o menos 1. Quando eu atribuir esse valor em x, nós vamos ter uma imagem igual a 2. De igual modo, vai acontecer para o 0. E aí, quando eu substituir o x por 0, ficará menos 2 vezes 0, e a imagem será 0. Da mesma forma, vai acontecer para o 1. Menos 2 vezes 1, nós vamos ter o valor aí para a imagem igual a menos 2, certo? Obtendo o par ordenado, agora nós podemos distribuir os valores encontrados em x, no eixo do x, e o valor da imagem em y. E aí o gráfico ficará da seguinte maneira. Então, observando esse gráfico, nós podemos fazer o seguinte estudo. Observando o coeficiente angular, que é igual a menos 2,
Isso implica dizer que o nosso gráfico ele é decrescente. E o nosso B? O que é que vocês acham? Ele não está aparecendo na função, mas isso implica dizer que ele está presente. Ele não está aí aparente para que vocês visualizem, porque não existe a necessidade de vocês escreverem menos 2x mais 0. Então isso implica dizer que o nosso B é igual a 0. Portanto, ele vai passar na origem do nosso plano cartesiano. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo? Então acompanhe só, esse gráfico ele é um tanto diferente. Nós temos aí uma f de x igual a 2. Ou seja, pessoal, esses valores atribuídos para x, como vocês veem na tabelinha aí de vocês, o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1, ele não tem como eu atribuir na função, porque ela não apresenta um x na sua forma canônica, certo? Então, você vai perceber que o 2 ele vai se repetir tanto na f de x quanto na imagem. Ou seja, nós vamos ter aí um gráfico diferente. Olha só como é que será a representação do nosso gráfico geometricamente. Então, vocês vão perceber aí que o domínio, nós teremos aí o menos 2, o 1, o 0, o 1 novamente e o 2 positivo, no eixo do x. Mas vocês vão perceber que na imagem, o 2 ele vai permanecer em todos os pontos. E aí, quando você ligar esses pontos correspondentes, você vai ter uma reta paralela ao eixo x. Isso implica dizer que a nossa função ela é constante. Tudo bem? Para toda f de x igual a 0, ela será igual a b, que por sua vez, nessa situação, será igual a 2, conforme a generalização dessa função, que ela é dada em f de x igual a 2. Gente, o gráfico dessa função ela é uma reta paralela ao eixo x, conforme eu enunciei ainda há pouco, pelas características de que a imagem da função ela é igual à própria função, nesse caso, quando ela for representada pela f de x igual a 2, certo? Então, aí, pelas características geométricas, vocês vão perceber que elas são paralelas ao eixo do x. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Peço a vocês que recorram à plataforma Educ, revejam essa aula e outras aulas para aprofundar acerca dessa temática de função do primeiro grau. Peço a vocês também que façam as atividades complementares que estão na plataforma e aprofunde com o seu professor. Peça outras atividades, aplicações em relação à função do primeiro grau, para que vocês percebam como ela é trabalhada em outros campos de conhecimento, certo? E uma boa aula e até a próxima!